Salve, salve, caros amigos do canal Relatos do Frank. E antes de começar esse relato, eu peço encarecidamente a sua ajuda, que você deixe o seu comentário em cada vídeo do canal e também deixe o seu like, porque o YouTube não está entregando os meus vídeos para os inscritos. Eu peço também que você verifique se você está inscrito no canal, porque o YouTube ele está desfazendo a inscrição de alguns inscritos do canal, ou seja, alguns inscritos se inscreveram, mas depois o YouTube vai lá e cancela a inscrição dessas pessoas. Então eu peço que você verifique se você está inscrito no canal e se o sino de notificações está ativado, para que o YouTube possa entregar os vídeos aqui do canal. Uma vez que o YouTube ele não gosta muito de relatos de terror, então ele tende a entregar pouco esse tipo de conteúdo. Então eu preciso da sua ajuda para que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário, para que o canal cresça e eu possa sempre estar trazendo novos relatos para vocês. Bem, galera, conto com a ajuda de vocês. Dito tudo isso, vamos para os relatos de hoje. Durante muitos anos trabalhei como taxista na cidade de São Paulo e na região metropolitana, mas devido a esse incidente que perturbou minha vida, deixei essa nobre e amada profissão. Lembro-me que naquela noite eram 11 horas e estava jantando com os meus colegas taxistas quando de repente uma família solicitou o serviço. Eu concordei pensando que seria a última corrida e então eu poderia voltar para casa para descansar. O pai daquela família me pediu gentilmente para levá-los à Zona Norte. Era uma área quase rural, saindo da cidade, onde se diz que na quaresma aconteciam coisas estranhas. O Senhor me disse para seguir pela estrada. Estava muito escuro e, para piorar, nem a lua estava brilhando naquela noite. Levamos cerca de 40 minutos para chegar lá. Ele me pagou e apenas me disse: volte pelo mesmo caminho. Que Deus te abençoe. Boa noite. Eu respondi da mesma forma e disse: Senhor, sabe de uma coisa? Eu estou meio confuso sobre como sair dessa cidade agora. Você pode me instruir como eu devo sair daqui? O Senhor me disse: tudo bem, você pega essa rota. Pelo amor de Deus, não pegue mais ninguém no seu táxi. Trave as portas. E por sua mãe, não pare, não importa o que aconteça, o quão estranho ou insensatas as coisas pareçam. Nunca pare. Surpreso, concordei com ele, e ele continuou me indicando o caminho que eu deveria seguir. Eu imaginei que era uma área propícia a muitos assaltos. Então queria sair de lá o mais rápido possível. Como estava muito escuro e não se via nada além de campos de milho e plantações, eu fui devagar. De repente percebi pelo canto de olho que as plantações de milho se moviam estranhamente. Olhei para trás sem soltar o volante e não vi nada. Mas, meu Deus, quando olhei para a frente novamente, vi algo parecido com um cachorro. Talvez uma mistura de lobo com ser humano, andando sobre suas duas patas traseiras e carregando um porco em seus braços musculosos. Aquela criatura estava andando à minha frente, parecia estar procurando alguma coisa no chão. Nesse momento, acredito que ele não percebeu a minha presença, mas depois virou seu rosto maldito e olhou fixamente nos meus olhos. Foi aí que senti o sangue congelar em minhas veias. E ele olhou nos meus olhos. Aquela criatura me lançou um olhar de ódio e num instante abriu a sua mandíbula, exibindo seus dentes enormes. Eu acelerei o carro e quase atropelei aquela coisa. Aquela coisa rugiu furiosamente e correu atrás de mim, mas graças a Deus não me alcançou. Os segundos pareciam horas e eu não conseguia chegar à estrada. Só conseguia ouvir aquela besta se aproximando por trás e destruindo as plantações de milho à medida que avançava. Graças a Deus, alguns minutos depois, encontrei a estrada e logo cheguei à base de taxistas, onde meus colegas já estavam me aguardando. Minha boca estava seca e eu não conseguia falar. Estava tão confuso, eles não conseguiam acreditar no que eu tinha visto. Eu preferi ir para casa dormir e esquecer essa amarga experiência. No dia seguinte, antes da meia-noite, tive que fazer outra viagem, dessa vez para a zona oeste. Enquanto voltava, um homem estranho e alto fez sinal para mim. Ele imediatamente me deu R$ 100 e disse: aqui está adiantado para a viagem, amigo. Eu saí com o carro e segui em frente. Já mais intrigado, perguntei: por que tanto dinheiro?
Para onde você quer ir? Ele respondeu: Estamos indo de volta para a Zona Norte. Afinal, você já conhece a história. Eu disse que não. Que história você está falando? O sangue gelou em minhas veias naquele momento, e ao olhar pelo retrovisor, vi como aquele homem começava a se assemelhar à besta que tinha visto na noite anterior, e ele começou a me perseguir. Eu saí do táxi em movimento em uma rua escura, e ele também saiu, lançando uma maldição que jamais esquecerei. Ele disse que quem incomoda um lobisomem ou cruza o seu caminho não vive para contar história. Disse que minhas horas estavam contadas, repetindo porque ele não era apenas qualquer lobisomem. Ele era o mais poderoso de São Paulo. Ao ver aquela coisa correndo a uma velocidade incrível, consegui despistá-lo e entrei no táxi novamente e retornei à base. Lá havia um colega esperando, contei-lhe sobre o dia anterior e o que acabara de acontecer. O mais velho de todos me disse o seguinte: Meu amigo, você escapou por pouco. Esse lobisomem voltou para se vingar porque você o viu a noite anterior. E isso não é permitido para eles. Eles não devem deixar testemunhas. Esse demônio veio atrás de você. Por causa desse incidente, tive que vender o meu táxi, mudar de emprego e passei meses com pesadelos. Acreditem ou não. Eu não conto isso para ninguém porque as pessoas pensam que eu sou louco. Desde aquela noite, minha vida não é mais a mesma. Tenho medo de que essa besta busque vingança, ou pior, que venha atrás de mim. Nós éramos proprietários de uma usina no interior de São Paulo, em uma cidade que, por questão de segurança, eu prefiro não mencionar. Ainda me lembro que eu tinha uns 15 anos e meu velho pai nos mandava cuidar do negócio e regar as plantas de cana à noite, acreditando que assim absorveriam melhor os nutrientes do solo. Faltavam poucos minutos para as 9 da noite e eu ainda não tinha chegado aos campos. Cavalgava lentamente meu cavalo, que estava um pouco inquieto e relixando a cada passo que dava. A cerca de 300 metros para chegar, havia árvores frondosas e muitas ervas daninhas. Justo entre essas árvores, o cavalo recuou de medo e quase me jogou, em sua agitação. Pensei que talvez fosse uma cobra que o tivesse assustado, mas então os meus olhos se fixaram em um grande cachorro negro, com uma expressão raivosa, que estava mordendo o meu cavalo e surgiu do nada. Foi tudo muito rápido. Esse cachorro não era normal. Era um pouco mais baixo que o cavalo, mas coerente, com olhos vermelhos como brasas, completamente negro. Tinha um focinho feroz e grotesco, com uma mandíbula impressionante. O cavalo desviava os ataques e tentava chutá-lo ao mesmo tempo. Naquele momento, desmontei e saquei o meu revólver, disparando 6 tiros contra aquela criatura que saiu da mata. Mas as balas rechicoteavam de forma impressionante, como se aquela besta fosse blindada, pois não causei nenhum dano a ela. Montei no cavalo novamente e galopei de volta para casa, contando imediatamente ao meu pai sobre o estranho acontecimento. Ele, pensativo sem hesitar, me disse: Olha, meu filho, como eu suspeitava, aquele maldito velho é um terrível lobisomem. Somos pessoas sem problemas e pacíficas. Você se lembra de que, há algum tempo, mês passado, você teve uma briga com o Garcia? Esse homem é um caloteiro invejoso. Depois que o pegou roubando mercadorias no negócio e o enfrentou, imagino que ele ficou muito chateado. Sem dúvida, ele contou ao seu avô, seu Onofre, e existem muitos rumores de que ele vira bicho nas noites. Um lobisomem, para ser mais específico. Ele tinha a capacidade de se transformar em qualquer animal que desejasse, e isso era ruim. Já ouvi falar que ele matou muitos da cidade que atrapalhavam, mas até esse momento ninguém sabia como enfrentá-lo sem sair morto. Entre os trabalhadores da usina, havia um casal de idosos que gostava muito de mim. Conversei com eles que em várias ocasiões foram atacados por um enorme cachorro negro, musculoso, com olhos vermelhos e babando.
Esse cachorro parecia surgir do inferno, porque várias vezes já haviam matado um cachorro negro, mas ele não morria. No começo, ele queria me assustar, mas agora ele também quer vingança. Não sei como enfrentá-lo. Meu pai não duvida que seja Onofre, o grande lobisomem da cidade. A senhora, ao ouvir esse problema, me disse: Olha, meu filho, eles querem te assustar e, sem dúvida, é um lobisomem feiticeiro. Esses malditos só vivem roubando e não têm limites. Na época, eu não acreditava em bruxos, lobisomens e seres malignos, mas infelizmente essas coisas são reais. A senhora me pediu para mostrar minha arma. Pegou-a entre suas mãos e retirou o carregador. Tirou as balas uma por uma e, em um dialeto meio indígena, disse: Deus Pai, que tua luz e espada protejam este filho teu, e que a ira e a fúria daquele lobisomem, homem de Satanás, não caiam mais sobre ele, e que não derrame mais sangue como já derramou. Por favor, peço que aquele ser obscuro enviado do inferno volte por onde veio. Amém. Depois observei que, com uma pequena faca, ela fez uma cruz em cada bala, as devolveu ao carregador e a colocou de volta na arma. Agora eu estava com uma pistola 9mm de 15 tiros. Após tudo isso, ela me disse um grande segredo, dizendo: Olha, meu filho, quando aquela fera sair novamente e tentar te morder, também pegue seu facão, faça uma cruz. E quando ele vier para cima de você, bata-o no chão e grite: Ninguém é acima de Deus, e ninguém pode ir contra ele. Isso te dará alguns segundos para matá-lo. É um bloqueio especial contra lobisomens. Nunca falha. Naquela noite, fiz minhas atividades normais e às 9 horas, como de costume, voltei para regar a cana da usina. De repente o cavalo começou a se agitar muito. Percebi então que aquela besta estava presente. Desmontei do cavalo para enfrentá-lo. Levei um susto enorme. Agora aquele cachorro era quase do tamanho do cavalo e estava caminhando em 2 patas. Seu pelo negro me arrepiava dos pés à cabeça. Paralisado de medo, consegui tirar o meu facão e bater no chão gritando a oração de bloqueio: Em nome de Deus Pai, e ninguém acima dele. Aquela besta ficou paralisada e foi aí que aproveitei. Dei 4 tiros acima da cintura e 2 no estômago. A besta caiu ferida e, como pôde, fugiu entre as árvores, emitindo gritos de dor que fizeram o cavalo sair correndo assustado. Eu retornei a pé como pude para contar ao meu pai que o ritual e a oração funcionaram para matar aquela besta. Meu pai me ordenou que, ao amanhecer, fôssemos ao povoado para investigar quem estaria sendo velado e assim tirar as nossas dúvidas. Chegamos ao centro da cidade e toda a gente estava na casa de seu Onofre. Quando chegamos àquela humilde casa, encontramos o feiticeiro agonizando. Ninguém quis ajudá-lo, nem mesmo os vizinhos ou médicos. Todos estavam com medo do que aquela criatura era. Ele ainda estava em seu leito de morte com metade da transformação de homem e besta e tinha apenas alguns minutos de vida. Depois que chegamos, ele faleceu e eu fiquei na casa. Cruelmente, seus familiares nos expulsaram e juraram que nos pegariam por causa de cada gota de sangue que derramamos daquela besta. Fechamos a fábrica e deixamos aquele lugar. Como naquele povoado havia milhares de lugares onde viviam essas bestas, seres enviados do próprio inferno, tínhamos que estar de olhos abertos dia e noite. Por isso decidimos sair de lá e deixar aquele lugar. Hoje prefiro não dizer onde eu vivo para minha própria segurança. Eu nunca contei essa experiência para ninguém. Naquela noite voltava do trabalho em um campo em Assunção, nos anos 80. Para ser exato, na atual Avenida Félix Bogado, na altura da Rua Japão, em Assunção, Paraguai. Um estranho ruído perturbou minha mente justamente quando eu estava prestes a sair de um cemitério, que naquela época era um lugar estranho e o único caminho para voltar para minha casa.
Ouviam-se naquelas altas horas da noite mandíbulas triturando ossos, e o barulho era tão alto que ficava evidente. Então, por curiosidade, eu fui ver o que estava acontecendo. Que Deus me perdoe. Foi o pior erro que eu cometi. Agora estou amaldiçoado, tudo por causa da minha estúpida curiosidade. Talvez para vocês isso possa parecer uma história, mas para mim superou todas as minhas expectativas. Da noite para o dia, adquiri agilidade, minha visão se multiplicou, mas não sem sofrer muito nos primeiros meses. Eu fui atacado naquela noite, voltando do trabalho, por aquele maldito lobisomem, a maldita besta das trevas. Ao me aproximar, eu vi um estranho ser que me pareceu humano, desenterrando um cadáver. Pensei que fosse algum praticante de magia negra que roubava ossos, mas quando cheguei mais perto eu fiquei petrificado ao observar algo indescritível. Era mais uma besta do que humano e caminhava sobre duas patas, com uma mistura de humano e cachorro. Ao olhá-lo de frente, pude ver com repugnância quando ele tirou e devorou um crânio de um falecido. Foi uma cena aterrorizante que martelava minha mente, causando repulsa e náusea. Essa besta me olhou, e algo dentro de mim dizia que eu correria o mesmo destino daquele cadáver que lhe serviria de refeição. A criatura continuou comendo sem parar, até retirar o último corpo para se alimentar. Eu sentia como se meus pés fossem de concreto e não respondessem, e naquela noite implorei a Deus por uma morte rápida e indolor, porque aquilo iria me atacar, não sobraria nada de mim. Sua mandíbula ou focinho era como uma espécie de serra, que triturava ossos e dentes sem piedade. De repente aquela coisa se aproximou de mim, passou sua cabeça em meu rosto, e quando pensei que seria devorado pelo filho do tinhoso, ele se abaixou e se jogou aos meus pés, para então dar 3 voltas sobre o seu lado esquerdo e se transformar completamente em um ser humano. Era um jovem com mais de 30 anos, e ainda me lembro exatamente do que ele me disse naquela noite. Não sei se devo agradecer ou simplesmente te matar para que não sofras como eu. Estava cansado dessa maldição, de viver devorando cadáveres. Quando escasseia, recorremos às galinhas, cavalos ou porcos. A verdade é que é duro viver com dores e espasmos por consumir carne em decomposição dos mortos. Eu só tinha paz quando anoitecia, quando costumava esquecer dos problemas e dessa terrível maldição que recebi por ser 7º filho, principalmente quando sabes que seus próprios pais te odeiam, e foram eles que me trouxeram a esse mundo. Ele continuou explicando que agora estava livre da maldição e que eu correria o mesmo destino que ele. Explicou-lhe os detalhes do ritual de transformação em um lobisomem e como eu deveria lidar com a nova condição. No final, ele alertou que a única maneira de matar um lobisomem como ele era com armas e facas de prata, abençoadas em 7 igrejas diferentes, mas que, se falhasse, não teria piedade de mim. Era o tinhoso que controlava os seus sentidos a partir de então. Desde aquele dia, eu corro por 7 cidades, 7 cemitérios, buscando um desavisado para me livrar dessa maldição.